Olá, alunas e alunos do ensino médio da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje, queria falar rapidinho um pouquinho sobre o teatro medieval e o teatro renascentista. Claro que eu estou falando da Europa ainda, tá, galera? E aí eu tive um desejo de tentar seguir um pouquinho com vocês uma pegada meio cronológica, espacial, para depois a gente começar a abrir a nossa visão e desconstruir um pouco do tradicional e começar a olhar com outros olhares, né, para a história do teatro no mundo, né, e no Brasil, e na América Latina, né, e no mundo inteiro. A gente, no vídeo passado, né, no vídeo anterior, falamos do teatro grego, né, da Grécia Antiga, um teatro fundamental, importantíssimo, né, para a história do teatro no mundo todo até os dias de hoje. E eu comentei com vocês um pouco da questão eurocêntrica, que a gente tem essa tradição de contar a história sempre com a Europa centralizada, né, como protagonista da história, por questões, né, variadas de interesses econômicos, políticos e tudo mais, que acaba indo para histórias do teatro, histórias de qualquer coisa que você vai contar, tem essa influência. E aí eu falei com vocês que eu quero desconstruir isso um pouco, porque a história contemporânea faz isso com diversos assuntos, e eu queria fazer também com vocês com a história do teatro, para a gente abrir o nosso olhar para aqui, para dentro, né? Para a gente olhar daqui, do que nos pertence, né? E falar um pouquinho da história do teatro no Brasil, na América Latina em geral, né? Falar do continente africano, né? Comentei com vocês dos griots, falar um pouquinho do teatro no Oriente, né? Enfim, vou chegar lá, mas eu quero justificar para vocês que eu não vou abrir mão também do tradicional, que é importante, eu não vou negar. Então eu queria seguir um pouquinho uma lógica um pouco cronológica, pegando a questão espacial ali, ainda com a Europa relevante, ali, a gente com esse olhar para a história do teatro a partir dos movimentos europeus, para depois, eu acho que vai facilitar mais, beleza, galera? Para depois a gente começar a abrir esse leque e desconstruir algumas tradições, sem negá-las, mas para a gente olhar de outras maneiras, tudo bem? Seguindo essa lógica cronológica, a gente sai da Grécia Antiga, né? A gente pegaria aí o período da história que vocês costumam estudar, tradicional aí, que seria o Império Romano, né? Falando da Roma, também na história antiga, que o teatro que se forma em Roma é quase igual ao que acontece na Grécia, né? É uma influência muito grande que a Grécia tem na história de Roma, né? Na história do Império Romano, e no teatro foi a mesma coisa. Então, no vídeo anterior que eu expliquei para vocês do teatro grego, foi o que influenciou o teatro romano, que foi de uma semelhança enorme, é uma história muito parecida, né, no formato do... É claro que no teatro romano a gente tem algumas alterações, o surgimento do chamado hoje palco italiano, por exemplo, né, que vem da Itália, né, desse palco que hoje é mais tradicional pra gente, que é o palco à frente, né, e a plateia um de frente ao outro, né, não é aquela arena circular, né, mas assim, nada muito relevante, bem parecido com o que é a história do teatro na Grécia. Mas, com a queda do Império Romano, a gente começa a tratar a história aí com o que a gente chamaria, né, chama ainda um pouco, da história medieval, né, a famosa Idade Média, né, que vai ali mais ou menos do século V, não é isso? Até o século XV, mais ou menos nesse período, que aí o teatro também começa a se transformar na Europa, tá? A gente tá falando da Idade Média na Europa. E quando a gente fala desses séculos, né, tem vida humana na América, na África, na Ásia, mas a gente está falando, a princípio agora, da Idade Média, no que a gente chama de Idade Medieval na Europa, tá, galera? Deixando bem claro isso a princípio aqui. Então, quando a gente chega nessa chamada Idade Média, a gente tem a figura da Igreja Católica, né, como protagonista aí, desse período aí da história, né? Alguns já estão estudando, outros ainda vão estudar aí da galera do ensino médio. A Igreja Católica como líder principal, não só religiosa, mas econômica, muito fortemente, né, na questão econômica e política, na organização das sociedades de boa parte dos países europeus do Ocidente, né, da Europa Ocidental ali, principalmente, é claro, com essa influência da Igreja Católica, que dominava esses poderes aí religioso, cultural, acabou, né, tomando conta da questão cultural também, econômica e política
desses países. E aí o teatro, nessa época e nesse período, com essa forte liderança da Igreja Católica, foi considerado uma arte profana, uma arte satírica, né? Então o teatro foi quase que banido, foi praticamente banido de vários países da Europa com essa influência da Igreja Católica durante a Idade Média. Então o teatro passou um período sombrio de quase não acontecer, quase não funcionar, pela essa opressão da igreja, e considerando uma arte profana, uma arte satírica. Então, assim, até o século XII, mais ou menos, por aí, o teatro ficou quase morto, né? Tentando fazer de forma clandestina, uma coisa meio ali, né? Indo na clandestinidade ali das montagens teatrais, porque a igreja praticamente baniu. Mas quando a gente chega ali por volta do século XII, a própria igreja percebe no teatro uma ferramenta fortíssima para o seu próprio interesse, é claro, né? E passa a usar o teatro para suas próprias manifestações. E aí a gente passa na Idade Média, na Europa, a ter um teatro sacro, um teatro religioso no caso católico, cristão, para poder divulgar e enaltecer a própria questão da Igreja Católica. Então a gente tem um teatro que ele começa forte dentro da própria igreja, né? Até hoje em dia a gente tem muito teatro na igreja, né? Muita gente costuma começar no teatro, igual começa a cantar também, costuma ser muito dentro da igreja. Então nessa época a gente começa o teatro dentro da igreja, durante as missas, principalmente depois das missas, né? E aí esse teatro começa aos poucos a ganhar a porta da igreja, depois vai chegando até as praças, e sempre feito pelo próprio clero, né? O próprio clero que era o responsável pela formação desse teatro, com os interesses de divulgar as questões católicas, né? Então eram peças que falavam sobre passagens bíblicas, sobre milagres, sobre a história cristã, a história de Jesus, a história da Igreja Católica, enfim, sempre essa questão sacra feita pelos próprios membros do clero para divulgar essa questão da igreja. Então, se pega aí do século XII até mais ou menos o século XV, o teatro teve essa função aí apropriado pela igreja para poder divulgar as suas questões próprias, né? Quando a gente vai chegando aí no século XV, a gente tem, né, um movimento na Europa que vocês devem estar estudando, alguns já estudaram aí, do Renascimento, né? A gente costuma, alguns historiadores aí, muitos, né, a gente trabalha com essa nomenclatura aí do Renascimento, que começa aí por volta do século XV na Europa, na Itália principalmente, né, o Renascimento italiano, e o teatro ele vai se adaptando e se transformando de acordo com essa transformação social. E é interessante perceber essa questão do teatro, porque são dois movimentos, né? O teatro ele se adapta e se transforma junto com a transformação humana, junto com a modificação da sociedade, e o contrário também, o que é o maior barato. O teatro, ele muitas vezes é o vetor, muitas vezes ele é o próprio transformador, ele participa, ele gera, ele causa essa transformação, muitas vezes social, cultural principalmente, e às vezes, muitas vezes política, né, de diversas regiões aí. O teatro faz parte dessa transformação. Então, quando a gente vai chegando aí no século XV, começa essa modificação, né, do surgimento do Renascimento, e aí na Itália principalmente, depois vai espalhando ali o movimento para a Inglaterra, para a França, para a Espanha, e o teatro começa a desconstruir totalmente essa ideia sacra, essa ideia religiosa da Igreja Católica, para totalmente o inverso, né, para algo popular, né, para se transformar em algo cômico, né, então assim, com uma linguagem bem coloquial, com montagens cômicas, e de temas variados, sai dessa ideia desses temas sacros, religiosos, cristãos, para abrir para um leque vasto, variado de temas. É claro que muitos países, muitas regiões ainda mantêm a questão do erudito, a questão do teatro ainda medieval, da questão da Igreja Católica, porque a gente não tem essas transformações pautadas por um marco específico, né? Hoje em dia, na história contemporânea, na historiografia contemporânea, dizendo melhor, muitas pesquisas, muitos estudos que os historiadores fazem é de tentar perceber, né, que hoje em dia essa questão de dividir a história certinha como história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, são termos que
estão um pouco em desuso, caíram um pouco por terra. Não que estão errados, são modos de ver. É para organizar um pouco o nosso pensamento, numa questão um pouco cronológica, espacial, né, de pegar recortes temporais e espaciais para facilitar a lógica do nosso pensamento. Mas não são divisões perfeitas, né? Porque as regiões do mundo, elas passam... Quando você fala assim, você está falando de Idade Média, mas da onde? Porque a Europa está vivendo um tipo de movimento. Aqui na América Latina é outra coisa, na África é outra coisa. Né? Então assim, deixar isso bem claro, de que espaço que você está falando, além da questão do tempo. Então não tem essas modificações que tem um marco específico, né? Quem é contemporâneo daquela época, não tem assim, estamos na Idade Medieval, aí de repente, agora é Idade Moderna. Não tem um marco específico. A gente usa alguns marcos, algumas movimentações, como o Renascimento, por exemplo, que são movimentos de transição. E o teatro também foi seguindo essa transição, né? Adaptação em relação à sociedade. Então ainda tinha esse formato religioso, sacro, isso não foi do nada, acabou, não existe mais, não. Mas foi se transformando para essa questão do teatro mais cômico, mais popular, com a ideia do Renascimento, de uma linguagem mais coloquial, um teatro mais próximo da população. A gente tem grandes autores que são desse período, né? A gente fala aí, por exemplo, do Nicolau Maquiavel, na Itália, né? Que publicou uma peça enorme, que é a Mandrágora, que foi em 1500 e alguma coisa, eu anotei ali, 1524. 1524, a peça Mandrágora, que é uma peça que até hoje é estudada, é montada, enfim, é tema de estudo para teatrólogos, para artistas de várias áreas, do Nicolau Maquiavel, que vem desse movimento renascentista da Itália. A gente tem o teatro elisabetano, né? O teatro elisabetano que acontece na Inglaterra, que é um movimento ali contemporâneo ao Renascimento na Itália, né? No mesmo período ali, junto com o Renascimento italiano, que vai se espalhando pela Europa inteira. A gente tem esse teatro elisabetano. Quando a gente fala da Inglaterra, a gente lembra de quem? Né? Do grande William Shakespeare, né? Que é um teatrólogo, um autor, na verdade, um dramaturgo, na verdade, que vocês conhecem todos aí, né? Aposto que todos vocês, se não leram ou assistiram alguma peça do Shakespeare, que aposto que pelo menos já devem ter assistido alguma coisa, já ouviram falar. Não há quem não ouviu falar, né? É o dramaturgo mais conhecido, mais relevante, mais estudado, mais montado até hoje no século XXI, no mundo inteiro, né? As peças do Shakespeare, vocês conhecem, né? Se não leram ou não assistiram, pelo menos de nome, Romeu e Julieta, por exemplo, a mais montada. A gente tem Hamlet, né? Macbeth, a gente tem A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, peças que até hoje são montadas, são estudadas, peças grandiosas, né? Com uma dramaturgia bem elaborada, com personagens, com camadas, uma transformação para o teatro da época que vinha, né? Dessa origem medieval aí, antiga, né? Antiga da questão das espiritualidades, medieval nessa questão da igreja, e aí chega nessa época do Renascimento, a partir do século XV, com essa transformação mais popular, né? As peças do Shakespeare, ele tem grandes tragédias e grandes comédias, que ao mesmo tempo que tem uma linguagem bem elaborada, também é popular, né? E tem uma comicidade enorme, né, para a época, né, para os textos da época. Até hoje você consegue trazer essa comicidade na parte da comédia. Enfim, a gente tem na Espanha também o Miguel de Cervantes, né? Um grande autor, aí, um grande dramaturgo também, que é o autor do Dom Quixote, né? O famoso Dom Quixote de La Mancha, todo mundo deve conhecer, né? O livro ou a personagem. Quem não leu, né? Leia, eu indico, vale muito a leitura, é um livro maravilhoso, Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, que também vem desse período aí, que a gente está comentando aí do teatro renascentista e dessa transformação do teatro medieval. E a gente tem o surgimento também da comédia dell'arte, galera. A comédia dell'arte é um estilo, um gênero teatral muito forte, que surgiu nesse período do Renascimento. É um braço, é uma vertente do Renascimento na Europa, né? O surgimento da comédia dell'arte, que é uma comédia, né, super popular, que ganha os espaços públicos de geral, com uma linguagem super coloquial e que vem com uma ideia específica de se contrapor ao que é clássico. Propositalmente, a comédia dell'arte vem com esse gênero de contrapor o que é clássico e ao oposto, né, ser o oposto do academicismo do Renascimento e ao oposto dessa questão acadêmica, super popular, super acessível, itinerante,
né? Linguagem coloquial, personagens de comédia com gestos dilatados, grandiosos, o que a gente chama hoje de teatral, né? A gente usa esse termo hoje, né? De falar assim, nossa, isso é muito teatral. Fulano de tal é muito teatral, tal coisa é muito teatral. Vem dessa questão da comédia dell'arte, principalmente. O teatral é o dilatado, é o exagerado, são gestuais, movimentos desenhados, estilizados. Hoje em dia o teatro contemporâneo brinca muito com isso, de montagens estilizadas, que saem do realismo, que saem do realista, que desconstrói essa questão da movimentação, das partituras corporais humanas, para algo mais desenhado, algo mais dilatado, que salta aos olhos, que nos encanta, que faz a gente ficar ligado na história, naquela proposta de transformação social que o teatro propõe. Enfim, e é da comédia dell'arte que surge como um braço aí do teatro renascentista. Beleza, galera? Então, assim, eu tô seguindo essa ideia um pouquinho cronológica, tá? Vou seguir nessa pegada aí até depois a gente começar a especificar alguns teatros mais alternativos, menos clássicos, menos tradicionais, mas que hoje em dia são muito estudados também, como da nossa grande América Latina aqui. Tudo bem, galera? Um recadinho para vocês importante. No nosso caso da oficina de teatro, como vocês já bem sabem, desde sempre, a gente não tem prova formal, não é um curso teórico. Eu até estou falando um pouquinho de teoria com vocês aqui no vídeo, porque eu fico muito limitado da gente fazer exercícios de jogos teatrais online. Então eu estou tendo até que pegar um pouquinho de teoria para vocês, que não é o foco principal do nosso curso. Mas como vocês já sabem, a gente não tem prova formal, né, teórica. Então a nossa avaliação de nota, que não é o mais importante no nosso caso aqui, mas a nossa avaliação de nota, que é burocrática ali, funcional para as questões bimestrais, de registro e tudo mais, sempre foram relacionadas a envolvimento, né, a participação, disciplina. E aí o que eu combinei com a coordenação, quando essa questão da pandemia surgiu e que a gente ia ter esse afastamento, essa suspensão das aulas, ficou combinado entre a direção e eu que faríamos o seguinte: as notas ficariam em suspenso, né? A gente não lançaria nota para a oficina de teatro, vocês já perceberam isso aí, imagino, que estão todos sem nota, e que quando houvesse o retorno a gente dobraria, a gente voltaria a analisar a questão de participação, envolvimento, disciplina e blá blá blá, e a nota seria dobrada para o bimestre anterior, que não foi presencial, para o que vai acontecer quando for presencial. Só que isso a gente falou ainda com uma expectativa de um retorno não tão longe, porque a gente ainda não tinha total dimensão do quanto, né, demorado seria, o quanto grandioso, negativamente falando, seria essa pandemia. E aí, como as coisas foram tomando proporções muito maiores do que a princípio, lá em março, abril, a gente imaginou, a gente não tem previsão de retorno. Com isso, eu entrei em contato com a Rita, a gente combinou que eu vou fazer uma avaliação com vocês agora online, para a gente ter pelo menos condições de lançar nota para vocês, para a gente organizar esse sistema todo. Então fiquem atentos, Google Sala de Aula, tá? Tem todas as turmas lá agora com a oficina de teatro. No caso do ensino médio, aí você está como arte, né? O registro é arte, mas são as nossas aulas, nossos encontros de oficina de teatro. Então fiquem atentos que eu vou lançar o vídeo no YouTube, vou também colocar ou o link ou o vídeo direto no Google Sala de Aula, vou fazer a descrição da atividade para vocês me entregarem a atividade, que vai ser um vídeo, já adianto para vocês vão produzir um pequeno videozinho em casa, que vocês vão colocar no próprio Google Sala de Aula, colocar lá a atividade como concluída, eu vou assistir e vou lançar a nota para vocês. Não se preocupem, vai ser algo simples, vai ser algo pequeno, e a avaliação de vocês não vai ser em relação a vocês como atrizes e atores, tá? Não é uma avaliação técnica de ator e atriz, isso não tem nada a ver com o nosso curso, tá? Vai ser mais por tarefa feita, executada e entregue, não vai ter essa análise muito menos de qualidade técnica de audiovisual, tá, galera? De produção de edição, né? É o que vocês tiverem em casa, o equipamento que for possível. A gente tem que se adaptar a esse período de pandemia. Eu mesmo aqui em casa fazendo esses vídeos para vocês,
super caseiro, né? Porque eu não tenho aparelhagem para audiovisual, né? Para captação de imagem, captação de som, até para fazer edição, não tenho esses programas, não trabalho com isso, eu trabalho com teatro, né? Não trabalho com audiovisual, com cinema. Então, para vocês, muito menos, isso não será exigido, tá? Podem ficar tranquilos. Eu vou explicando nos próximos vídeos, fiquem atentos, porque esse bimestre vai ter atividade para vocês entregarem para mim. Relaxem que vai ser simples, não vai ocupar muito tempo de vocês, vai ser gostoso, vai ser divertido e vai ser importante para o crescimento, para o conhecimento de vocês, para essa nossa troca de saberes. Tudo bem, galera? Desde já, abração para todos vocês aí, até o próximo vídeo, beijinho no coração, valeu, obrigado!